Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Deus abençoe o seu dia, Deus esteja abençoando a sua vida. Estou eu aqui nessa quarta-feira para ministrar uma palavra, trazer uma palavra para a igreja, para nossos amigos, para aqueles que tiverem acesso para a sua edificação. Então, eu quero compartilhar em Neemias, desta feita em Neemias, capítulo 1. Na verdade, eu vou falar uma sequência em Neemias agora, às quartas. Alguns dias eu vou gravar em Neemias, sobre Neemias. Porque Neemias é o homem que Deus usou na crise. Neemias é o homem que Deus usou para construir na crise. Neemias é aquele que nos ensina muitas lições acerca da liderança em tempos difíceis, como esses que nós estamos passando, esses tempos tão difíceis, ou esse tempo tão difícil. Então vamos aprender algumas coisas com Neemias hoje, mais à guisa de introdução, uma visão mais geral, mas já entrando sobre algumas atitudes deste homem que nos inspira, que nos ensina grandes coisas. Amém? Então vou ler aqui Neemias capítulo 1, que são 10 versículos, 11 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu. No ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus, com alguns de Judá, então, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te das palavras que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá juntarei, e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração que os teus servos, a oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome, concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem, nesse tempo era copeiro do rei. Amém? Aqui está o grande exemplo, querido, de que Deus faz coisas impossíveis, coisas grandes, mesmo usando pessoas simples, pessoas comuns, porque a especialidade de Deus é capacitar aqueles que se colocam à disposição dele. Então nós percebemos que coisas grandes acontecem quando nós temos fé, coragem e determinação. Fé, coragem e determinação são, assim, palavras que descrevem Neemias. E Neemias, mesmo sendo copeiro, e estando distante, ele consegue liderar um movimento de reconstrução num período muito difícil.
E nesse tempo, né, não era fácil também, pela distância, pelos recursos poucos, pelas oposições. Nós vamos ver ao longo aí das nossas mensagens o que Neemias enfrentou. Mas o que eu quero desta feita, ou nesta mensagem, falar sobre algumas atitudes iniciais de Neemias, que foram fundamentais para que ele lograsse êxito na sua missão, para que ele fosse bem sucedido, como ele pede no final, que eu encontre graça, mercê, para que eu seja bem sucedido nesta missão. Muito importante a gente aprender algumas posturas de Neemias que vão nos ajudar também a enfrentar esses tempos que nós estamos passando. Esse tempo que nós estamos passando. E a primeira atitude de Neemias que nós lemos aqui é o real interesse pelos seus irmãos, o real interesse pelas pessoas. Tudo começa com uma pergunta. Ele pergunta a Hanani, um dos seus irmãos, como é que estavam os seus irmãos, como é que estava o seu povo, que não tinha ido para o exílio, que tinha ficado lá na terra, em Jerusalém. E eles então dão o diagnóstico, eles dão a notícia, e eles dizem que aqueles que tinham ficado na província estavam em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estavam derribados e as suas portas queimadas. Neemias tem interesse verdadeiro. Tem interesse, mesmo distante, mesmo sendo um copeiro, aparentemente ele poderia não ter, ou achar que ele não tinha nenhum poder nem influência, mas ele está preocupado com a situação dos seus irmãos em Jerusalém. Queridos, esta é a primeira postura que eu acho que nós precisamos ter sempre. Nós que somos cristãos, nós que estamos numa comunidade, nós que caminhamos no corpo de Cristo. Não perca o interesse pelos seus irmãos. Não perca o interesse por aqueles que estão sofrendo. Não perca o interesse por aqueles que estão na luta com você. Ou mesmo que não estejam passando o que você está passando, mas estão na mesma luta. Nós não estamos conectados, juntos, pessoalmente, mas nós precisamos estar conectados como o corpo de Cristo. Então procure saber como é que está o seu irmão. Procure saber como é que estão as famílias. Tenha real interesse, não se aliene, ou não se afaste, ou não se desconecte da comunidade, da comunhão do corpo de Cristo. Acho que é fundamental você entender isso, mesmo que você não tenha recursos para ajudar praticamente, com algo prático, mas demonstre que você se interessa, nem que seja para você colocar essas famílias em oração, como nós vamos ver que é uma terceira atitude de Neemias. Orar, colocar as coisas diante de Deus. Mas você não pode perder o interesse. Faça perguntas. Ligue para alguém, pergunte como é que está. Ligue para alguém que você nunca mais teve contato, que são seus irmãos na fé, alguém que é seu irmão na fé. E pergunte como está. Pergunte com interesse, realmente, não só por perguntar. Portanto, esta é a primeira atitude que nós precisamos ter nesses tempos difíceis. Não perder o interesse pelos nossos irmãos, pela comunidade, por aqueles que são do corpo de Cristo. A segunda atitude de Neemias é ouvir e ter sensibilidade ao ouvir e de fato exercer misericórdia e sentir de fato a dor dos seus irmãos. Ele diz: tendo eu ouvido estas palavras, as palavras acerca daqueles que tinham ficado lá, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus irmãos, talvez uma das coisas que a gente corre muito risco é não compreender que a nossa fé na soberania de Deus não pode tirar de nós a sensibilidade e a capacidade de chorar, de lamentar. Recentemente eu conversando com uma pessoa cristã, que eu desconfio que seja, é religiosa, mas não é cristã. E eu falando da tristeza, da angústia de ouvir 2.000 e tantos mortos por dia, isso é para deixar nós perplexos, em angústia mesmo. E essa pessoa disse:
É assim mesmo, é porque tem que morrer mesmo. É como se fosse um número qualquer, que não é da família dele, né? Então, Deus está no controle, vai morrer quem Deus quer que morra. E assim, uma insensibilidade tão grande que eu desconfio dessa fé. Aliás, é uma fé maligna. Porque a fé na soberania de Deus, ou a fé no controle de Deus na história, não pode nos tirar também a fé no Deus misericordioso, esse Deus que faz Neemias chorar. Se Neemias talvez fosse desse tipo de crente, disse, não, está lá porque Deus quer que esteja, está lá porque eles pecaram mesmo e eles têm que pagar, é juízo de Deus sobre eles, como muitos estão dizendo agora. Ah, Deus está derramando juízo, então vai morrer mesmo. Mas Neemias não faz essa leitura. Neemias, pelo contrário, ouvindo eu chorei, e Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o juízo será sem misericórdia para aqueles que não exerceram misericórdia. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Então, não seja insensível. Não justifique a sua insensibilidade, a sua dureza, numa fé num Deus soberano. Isso Deus não suporta. Tanto que temos o livro de Lamentações de Jeremias. Talvez para nos ensinar isso, que tem períodos na história que nós precisamos chorar. Nós precisamos colocar a nossa face no pó. Nós precisamos nos lamentar o que está acontecendo. Ter sensibilidade com a dor do nosso irmão. Não seja insensível. Não perca a sensibilidade, a capacidade de chorar, de lamentar, mas também não fique só lamentando e chorando, porque Neemias tem uma terceira atitude, que é uma atitude saudável, uma atitude positiva que nós precisamos ter. Ele diz, e eu orei, jejuei e orei perante o Deus dos céus, mas ele ora ao Deus dos céus, ao Deus misericordioso, ao Deus temível, ao Deus da aliança. Também é muito importante você orar ao Deus certo, porque você pode estar orando a um ídolo que você criou no seu coração. A um Deus que você imaginou e criou, fez de acordo com a sua capacidade, com a sua mente, de acordo com seus olhos, seus valores, ou de acordo com aquilo que você acha que ele é. E você pode estar orando a um ídolo, não a Deus. Porque o Deus de Neemias, primeiramente, é um Deus dos céus, é o Deus que tem, de fato, a soberania, o poder, que criou o céu e a terra. Ele pode todas as coisas. É tanto que nós vamos ver que ele fez um milagre aqui nessa história. No capítulo 2 nós vamos ver o milagre. Deus pode fazer milagres, Deus pode agir, Deus pode fazer impossíveis, porque Ele é o Deus dos céus, Ele é o Deus Criador. Ele é o Deus temível, é um Deus que nós precisamos temer, mas nós sabemos que aqui a visão do Antigo Testamento, de fato, era desse Deus distante, desse Deus que ninguém podia se aproximar dele. Essa visão do Deus temível. No Novo Testamento nós precisamos continuar temendo a Deus, só que Deus veio a nós através de Jesus, e nós é que fomos buscados por Ele. Ele é que se aproximou de nós, Ele é que veio nos buscar, Ele é que veio e se tornou um de nós. Então o nosso Deus que nós servimos no Novo Testamento é um Deus que nós nos aproximamos com confiança pelo novo e vivo caminho, pelo véu que foi criado, um novo caminho. O véu foi rasgado, a barreira da separação foi tirada, e agora nós podemos nos aproximar e chamar Ele de Pai. Nós temos que temer a Deus? Temos. Deus é o mesmo. A diferença é que agora nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos nos sentir amados por Deus também. Ele nos ama. Então, ore ao Deus que te ama, que veio e mostrou o seu amor quando entregou o seu Filho por você. Tema a Deus para obedecer a sua palavra. Que nós vamos ver que a quarta atitude é confessar, porque nós servimos a um Deus temível, que nós precisamos levar a sério. Mas ele ora ao Deus da aliança, ao Deus que é fiel, ao Deus que não nos abandona, e é tanto que ele diz, Senhor, lembra do que o Senhor disse, lembra da tua palavra, Senhor, que mesmo que este povo tenha se espalhado, mesmo que esse povo tenha pecado, mesmo que esse povo tenha te rejeitado, mesmo que esse povo tenha caído, esse povo continua sendo teu povo, eles são teu servo, é teu povo, Senhor, que o Senhor resgatou com braço forte, com mão poderosa. Nós somos povo de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, e Deus é fiel a esta aliança.
Deus é o Deus da aliança, da nova aliança que Ele fez conosco pelo sangue de Jesus. Nós nos aproximamos dele com confiança, porque sabemos que Ele é fiel e Ele nos ama. Ele é o Deus misericordioso. Neemias diz: Tu és o Deus de misericórdia. E nós precisamos também ter misericórdia. Portanto, nós precisamos orar ao Deus que não é um Deus que está celebrando, batendo palma para essa desgraça que está acontecendo no mundo. Um Deus que está rindo da desgraça das pessoas. Deus pode ter permitido, por conta de muitas coisas que Ele pode e vai ensinar para nós através dessa pandemia. Mas eu tenho certeza que Deus chora, que Deus se compadece daqueles que estão sofrendo. Deus está conosco na nossa dor. Portanto, Neemias ora a Deus. Coloque suas lutas diante de Deus. Ore a Deus. Conte a Deus o que está doendo. Conte a Deus o que está acontecendo. Conte a Deus o cenário que você está vendo. Conte a Deus, ao Deus dos céus, ao Deus que nos ama, ao Deus que se importa conosco, ao Deus da aliança, ao Deus da misericórdia. Ore. A terceira atitude de Neemias é a oração. A quarta atitude de Neemias é confissão. Ele diz: Senhor, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. E no final ele diz: eu também faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais nós temos cometido. E ele se inclui como parte da história do povo, como parte de pecador que ele é. Então ele passa a dizer o que esse povo fez. Procederam corruptamente, cometeram pecados contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés. O Senhor, irmãos, é Deus santo, temível, e nós precisamos entender que o homem não pode se queixar de Deus. Queixe-se cada um dos seus maus caminhos, dos seus pecados, da sua corrupção, da sua miséria, da sua ruindade, do seu mal, do egoísmo, da arrogância, da ganância, que destrói tudo e todos. Nesta hora, o que nós precisamos fazer é nos curvar diante de Deus e nos dobrar diante de Deus arrependidos, reconhecendo que Deus é santo, que Deus é temível, que nós somos pecadores, que nós não merecemos nada de Deus, a não ser isso mesmo que está acontecendo. Nós precisamos ser humildes para reconhecer que Deus é santo e que Deus não suporta, não tem suportado tanta maldade no mundo. Talvez Deus permitiu que esse mal viesse para que os homens fossem dobrados, se curvassem, reconhecessem a miséria. Como Neemias aqui está reconhecendo: Senhor, este mal, essa desolação, esse exílio foi porque nós pecamos, nós é que merecemos. Porque Jeremias já disse isso, já tinha dito isso, e eu falei recentemente aqui sobre isso. E a quinta atitude de Neemias é lembrar as promessas de Deus, é lembrar a aliança de Deus que fez promessas para que ele se animasse ou confiasse na graça de Deus, na resposta graciosa de Deus. Ele diz: Senhor, lembra da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo que se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, teu povo que resgataste com grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agrado de temer o teu nome, concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Este homem era o rei que ele ia pedir ajuda. Neemias lembra a palavra que foi dita. Neemias lembra as promessas que foram feitas.
Eu tenho dito, esse é o momento de você firmar valores e ter fundamentos e se firmar na palavra, naquilo que Deus diz, se firmar naquilo que você sabe que é a sã doutrina, a sã palavra. Nosso Deus não mudou, o nosso Deus continua o mesmo. Ele nos ama, Ele se importa, nós somos o seu povo. E para Deus não há impossível, como Ele diz aqui, ainda que os meus rejeitados estejam espalhados pelas extremidades da terra, eu ajuntarei, eu trarei de volta. Para Deus não há impossível. Nós não podemos limitar o poder de Deus. E as promessas de Deus hão de se cumprir nas nossas vidas. E a graça de Deus há de se manifestar, porque Ele usa a palavra graça aqui, dá-lhe mercê. Mercê é graça, favor não merecido. Queridos, eu deixo essa palavra para vocês. Já chegou o tempo de eu encerrar. Então eu quero, nesse primeiro momento, pensar nesse homem que vai agir. Nós vamos acompanhar aqui aí a sequência de Neemias. Mas tudo começa com um homem que se importa e pergunta. O homem que escuta com sensibilidade e sente a dor dos seus irmãos. Um homem que chora, que é sensível, mas também ora, jejuma, se humilha diante de Deus em oração. O homem que, porque teme a Deus, reconhece que é pecador, reconhece que só merece isso mesmo, castigo ou juízo, mas que ora pedindo misericórdia, ora pedindo que Deus haja com graça. Nós merecemos talvez a morte, mas nós cremos na graça, e a graça do Senhor é melhor que a vida. Precisamos ter essa visão. Um homem que crê na palavra que foi dita. Nós precisamos, então, nesta hora, juntarmos esses 5 elementos para que nós possamos nos dar bem, ou nós possamos nos sair bem neste tempo difícil. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te dê interesse pela igreja, pela obra de Deus, pela causa de Deus, pelas pessoas. Que Deus te dê um coração misericordioso. Que você não queira teologizar em cima de juízo de Deus, porque isso é com Deus. Chore, lamente, clame, sinta a dor dos seus irmãos. Ore pelos seus irmãos. Ore por a causa do Senhor. Ore por famílias que estão sofrendo. Ore pela igreja. Ore. Confessemos os nossos pecados, nos humilhemos. Reconheçamos que nós não somos dignos nem merecedores. Mas confiamos na graça, confiemos na graça. Confiemos nas promessas de Deus. Que Deus abençoe sua vida ricamente em nome de Jesus.